No início dos anos 1940, o engenheiro britânico Barnes Wallis testava fazer bolinhas de gude quicar em um tanque de água em seu jardim. Isso resultou em uma das mais famosas maravilhas da engenharia da Segunda Guerra Mundial: um explosivo em forma de barril, criado para quicar na água e destruir represas inimigas, conhecida como os Dam Busters. Imprimi em 3D este protótipo de barril, planejando que a fenda abrigasse um disco de alumínio cortado em CNC, permitindo ajustar o peso e a inércia rotacional do barril. Barnes Wallis percebeu que dar rotação para trás aos barris era fundamental para fazê-los quicar, pois a rotação garantia estabilidade giroscópica e mantinha a orientação correta. Logo percebi que não queria cortar vários discos de alumínio em CNC, que poderiam acabar no fundo de um lago. Por isso, optei por imprimir este barril com furos escariados e roscados. Assim, posso usar parafusos grandes para aumentar a massa do barril, economizando tempo e custo. Falando em tempo, isso levou 11 horas e meia para imprimir em 3D, e eu vou precisar de alguns deles. O design final será recortado deste tubo de PVC. E uma dica rápida: para fazer um corte reto, rápido e fácil em um tubo, enrole fita adesiva ao redor até as pontas se encontrarem sem amassar a fita. Depois, corte ao redor com um arco de serra, mantendo o corte reto. Posso usar as tampas impressas em 3D para fixar os parafusos e um eixo central para girar o tambor. Essas imagens de teste mostram que o tambor parece mais uma esfera que um cilindro. Imprimi em 3D essas partes curvas que se encaixam ao redor do tambor cilíndrico. Os tambores esféricos eram difíceis de fabricar na época, então usaram tambores cilíndricos retos na missão. Mas eu ainda gostaria de testar ambos. Agora precisamos criar o mecanismo de liberação. O mecanismo de liberação que Barnes Wallis projetou prendia o tambor entre dois braços, que giravam para fora e soltavam o tambor. Antes da liberação, era girado por um motor elétrico com correia e polia. Obrigado ao Brian do canal Real Engineering por permitir o uso das animações dele. Imprimi em 3D um suporte réplica para segurar o tambor e, para simplificar, usei um pequeno motor sem escovas direto no eixo, em vez de sistema de correia e polia. Um braço tem motor sem escovas e o outro um rolamento, ambos com cones que se encaixam no tambor. Mas, para manter o tambor na posição, os braços precisam ser mantidos para dentro, e isso é feito usando um sistema de corda e um pequeno pedaço de elástico preso a um servo. Isso mantém os braços tensionados e fixa firmemente contra as laterais do tambor. Quando está pronto para soltar, o servo apenas libera o elástico. O mecanismo de liberação funciona bem, mas há um pequeno problema. Os barris afundam. Agora, como eu não quero ficar jogando esses barris no fundo de um lago e também não quero ter que fazer vários deles para testar, eu preciso que eles flutuem. Percebi que uma solução simples é usar um saco Ziploc cheio de ar. Depois de selado, posso colocar no barril e ele vai flutuar, mesmo que entre água. Então agora precisamos de algo para soltar isso. Por isso me juntei ao James, do canal do YouTube Project Air, onde ele constrói aviões modelo. Coisas assim, Este é um bombardeiro Lancaster em grande escala. é, Você fez isso com placa de espuma, certo? sim, é tudo feito em casa. Ficou um trabalho de mestre. Reciclamos alguns eletrônicos e agora vamos jogá-los sobre um lago para ver se o barril que quica do Tom funciona. Vamos checar os controles rapidamente. Então, isso é para a esquerda. Isso é para a direita. Isso é para cima, isso é para baixo. Isso vai para aquele lado, isso vai para aquele lado. Beleza, pessoal. Sim. Tão prontos quanto poderíamos estar. Certo. Ai, meu Deus. Tem muita sustentação. Uau, isso parece incrível. Acho que o cabo da bateria saiu. Mas está voando. Olha só isso. Cara, esse voo está incrível. Na verdade, ele está parecendo muito bom. Sim, então isso é muita espuma e muito... Olha como está indo devagar também. Tem muitos motores funcionando no ar ao mesmo tempo. Não faço ideia de qual é a velocidade de stall.
Você... Uhul! Boa! Minha mão está tão fria. Boa, Matt! Incrível. Ótimo trabalho. Bom trabalho, muito bom mesmo. Optamos por testar primeiro os barris curvos, pois podem ser mais tolerantes ao pular sobre a água. Com todas as câmeras gravando e uma grande multidão assistindo, estávamos quase prontos. Você está pronto? Estou pronto, ok. Sem surpresa, o Lancaster caseiro de James lidou facilmente com o peso do barril e seu mecanismo de liberação. Ok, está bom. Sim, ok, pronto, Tom. Estou aumentando a potência do motor. Estou descendo. Descendo. Deixe-me pausar aqui. Barnes Wallace calculou que, para fazer o barril quicar com sucesso sobre a água, os aviões precisariam voar a 100 metros por segundo de velocidade em relação ao solo e soltar os barris de uma altitude de 18 metros. Isso faria os barris atingirem a água em um ângulo de cerca de 10 graus. Alguns cálculos rápidos estimam que este avião está voando a 13,4 metros por segundo, a uma altitude de 4,5 metros, o que deve fazer com que o barril atinja a água a 45 graus. Estou contra o sol. Pode parecer erro de principiante, mas Barnes Wallace cometeu o mesmo erro ao testar seus barris pela primeira vez. Era hora de pousar o avião, o que não era exatamente fácil, já que havia um muro e um lago de um lado e uma queda muito íngreme do outro. Está com o acelerador ligado? Não, temos uma pistola de cola quente. Está um pouco danificado, não está, James? Sim, mas temos fita silver tape. Consertamos o avião e o colocamos de volta no ar. Desta vez, meu mecanismo não girou o tambor rápido o bastante e pedi para James dar outra volta. Antes que ele fizesse outra passagem, o tambor se soltou do mecanismo. Totalmente culpa minha e frustrante, pois os pousos eram difíceis. Então cada voo contava. James pousou perfeitamente e tudo ficou pronto para outro voo. Agora, com um cano cilíndrico reto, igual ao usado no ataque real. Estou ficando nervoso de novo. Assustador, tanto trabalho no ar. Quero que o vídeo fique bom e espero que esteja gostando. Ok? Vou fazer um teste rápido. Parece bom, beleza. James pilotou o avião fazendo uma longa aproximação para permitir que o barril ganhasse rotação, foi baixando a altitude, enquanto também ganhava velocidade e em 3, 2... Eu consegui! Eu consegui! Isso foi incrível! Sim. Vamos dar uma olhada nisso de novo, nas imagens em alta velocidade. O avião estava viajando a uma velocidade estimada de 15,6 metros por segundo e soltou o barril de uma altitude de cerca de 1,34 metros. O que foi realmente impressionante foi o James pilotar e o barril atingir a água a um ângulo de 19 graus, bem mais íngreme do que Barnes Wallace pretendia. Mas ainda assim conseguiu uma distância inicial de salto de 5,5 metros, com um total de 3 saltos abrangendo 8,45 metros. Mas não terminou aí. A missão ainda precisava ser concluída, o que ficou bem mais difícil por causa da hélice desgovernada. Esse avião cumpriu sua missão, mas depois não conseguiu voltar para casa, rapazes.
Toque aqui. Estou tão feliz com isso porque, tipo, eu estava muito nervoso. Eu estava cantando isso. Uma última passada, eu achei que ia cair na água, eu conseguia ver a sombra. E eu fiquei tipo, uou, uou. E aí, porque eu sabia que tinha ido assim. Eu não sei o que aquilo estava fazendo, mas com certeza estava bem baixo, não estava? Estava muito baixo, na verdade. Ele deu pelo menos 2 pulos, o que é bom. Acho que foram 3 vezes. Eu acho... Várias vezes. Tenho quase certeza de que foram 3 toques na água. Era hora de recolher os barris com o barco hidrofólio caseiro do James, enquanto eu fazia algumas modificações no mecanismo de soltura dos barris, para montar na parte de baixo de um drone grande que eu tinha acabado de construir na semana anterior para futuros projetos de transporte de cargas pesadas. Como você se sente pilotando isso, Tom? Nervoso? Sim. Consegui bons pulos com o drone, mas ele teve dificuldade com a velocidade de avanço, especialmente ao acelerar num espaço tão curto. Talvez tivesse ajudado se eu tivesse voado mais baixo, mas eu realmente não queria arriscar bater com ele. Ainda não acredito na sorte que tivemos com aquele teste bem-sucedido. Se a hélice tivesse caído 1 minuto antes, o teste não teria sido bem-sucedido e o projeto teria fracassado. Viajei muito ao norte para ver James, que se dedicou a construir o avião, então havia muita coisa em jogo naquele voo final. Não sabíamos que seria o último voo, mas foi assim que acabou. O clima estava perfeito naquele dia, pouco vento e céu limpo. O dia anterior e o dia seguinte estavam muito ventosos e chuvosos, então acho que tivemos sorte em tudo. Quero agradecer imensamente ao James por construir o modelo Lancaster. Ele fez um ótimo trabalho em deixá-lo com aparência fiel à escala e também parecia que voava muito bem. Infelizmente, não consegui pilotá-lo devido à desmontagem não programada, mas James fez um ótimo trabalho pilotando. Também agradeço ao James por ter tido a ideia de fazer esse projeto, porque se não fosse por ele, você não estaria assistindo a este vídeo agora. Vou colocar um link para o canal do James na descrição aqui embaixo, então dê uma olhada em alguns dos vídeos dele. Ele preparou uma minissérie em 2 partes, mostrando ele construindo o avião e também a perspectiva dele nos testes. Se quiser saber mais, inscreva-se no canal do James pelo link na descrição abaixo. Agradeço também ao Matt, do canal DIY Perks, por ter vindo. Ele ajudou a filmar muitas cenas. James e eu passamos o dia todo ocupados. James pilotava o avião, eu cuidava do lançamento e do mecanismo de liberação. As outras câmeras ficavam em tripés e Matt conseguiu filmar as tomadas de acompanhamento no lago. Obrigado ao Matt pela ajuda com isso. Mais uma vez, obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, seria ótimo se pudesse deixar um joinha aqui embaixo. Se você é novo no meu canal e quer ver mais projetos como este, então clique em inscrever-se aqui embaixo. Um enorme obrigado a todos os meus apoiadores lá no patreon.com. Vocês tornam esses projetos possíveis e, sinceramente, eu não conseguiria fazer esses projetos sem o apoio de vocês, então, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até logo! Eu consegui. Isso foi incrível. Eu realmente consegui.